Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, hoje é quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Hoje é o dia do aniversário da Companhia Siderúrgica Nacional, 84 anos. O Colégio Nossa Senhora do Rosário comemora 70 anos de fundação. Foi inaugurado em 1955, no mesmo dia em que foi inaugurado o prédio do Colégio Macedo Soares. E hoje, inclusive, teremos uma missa em comemoração aos 70 anos do Colégio Nossa Senhora do Rosário, na capela do colégio, e as ex-alunas estão sendo convidadas. Eu recebi um convite muito especial da professora Vera Souza Lima, que teve a matrícula número 2 no Colégio Nossa Senhora do Rosário. Ela é da comunidade católica, está convocando também as ex-alunas para a celebração da missa logo mais às 19 horas. É na comunidade da Vila Santa Cecília, e aqui está a galera para falar sobre a programação que acontece na semana que vem, a programação da Semana Santa, uma programação muito ligada à fé e à lembrança do nosso Criador. Bom dia ao Monsenhor Alessio, que está aqui no estúdio com a gente nessa manhã de 9 de abril de 2025. Bom dia, Dário. Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Quero de uma maneira especial também, né? Logo que eu cheguei aqui, você estava apresentando as condolências aos familiares dos irmãos falecidos. Então quero igualmente dizer a estes familiares, cuja nota de falecimento foi já apresentada, que onde a nossa palavra não tem o poder de chegar, que o Espírito Santo possa trazer toda a consolação a você, que no dia de hoje está lembrando, passando pelo sentimento da perda, sepultando um ente querido. E é justamente sobre a morte e a vida que nós estamos aqui para falar, né? A morte não teve a palavra final, mas em Cristo vivemos a experiência da ressurreição. Por falar em morte e ressurreição, a experiência, quando nós falamos hoje sobre Semana Santa, o cidadão, de um modo geral, ele pensa no feriadão. Inclusive, sobretudo este ano, né? Porque né? veio a... Você sabe que ontem conversávamos um pouco sobre isso, né? Um grupo, estávamos... Eu, o bispo, o padre Alex, e conversando um pouco, né, de planejamento. Olha, estou achando que muita gente este ano vai viajar, né, por causa da Semana Santa, mas lembrando que para os homens e mulheres de fé, sobretudo comprometidos com a sua comunidade eclesial, com a sua fé cristã, Semana Santa é para estar com a sua comunidade de fé. Semana Santa não é feriadão. Você tem outros feriados ao longo do ano, né, para se viver, mas na Semana Santa, por excelência, você é convidado a aprofundar a sua fé com as celebrações que a sua paróquia, com a sua igreja, com a sua denominação religiosa vai lhe oferecer durante este período intenso de entrega, de memória, ao mesmo tempo de celebração e de esperança. Pois é, essa semana passada a gente estava falando, olha, sexta-feira santa, dia 18, sábado 19, domingo 20, 21 é o dia do Tiradentes, 22 foi decretado ponto facultativo das repartições públicas estaduais, municipais, eu acho que federais também, se não me falha a memória. 23 no estado do Rio de Janeiro. É feriado, né? É feriado de São Jorge. Então, nós teremos aí 6 dias de feriado, 6 dias de feriadão. E eu me lembro, Padre Alessio, Padre Alessio não era nascido nesse tempo, Monsenhor Alessio não era nascido nesse tempo. Eu me lembro que na minha infância na Rádio Siderúrgica Nacional, no ano de 1957, tem tempo, né? Não era nascido, nasci 20 anos depois praticamente. Monsenhor Alessio, mas eu me lembro que na Rádio Siderúrgica Nacional e nas rádios de um modo geral, em 1957, 58, até o final da década de 50,
Na Sexta-feira Santa, a programação era uma programação fúnebre. Exato. Era uma programação de respeito à morte do Senhor. Isto. Não é verdade? Então, de repente, a coisa foi mudando a tal ponto que hoje as pessoas só pensam na comemoração do feriadão. Eu gostaria que o Padre Alessio relembrasse para as pessoas que hoje estão pensando em 6 dias de feriado a paixão de Cristo. Fala para a gente sobre essa história, essa liturgia. Por que é que a gente tem que renovar a nossa fé na Sexta-feira Santa, que a gente costuma chamar de Sexta-feira da Paixão, Padre Alessio? Isso, na verdade, bem antes ainda, lá na Quarta-feira de Cinzas, né, nós começamos a Quaresma. Sim. E a Quaresma, no passado também, era vivida como tempo de deserto, como tempo de retiro. Os meus avós, jejum, por exemplo, né? não ouviam nem música durante a Quaresma. Exatamente. Então, durante a Quaresma, não se ia a bailes, nada disso. Então você tinha uma austeridade, né? Uma busca de austeridade espiritual, de silêncio, de preparação, justamente nesses 40 dias que antecipam o tríduo pascal. Na verdade, nós estamos na expectativa, né, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, né? E a Sexta-feira Santa faz parte daquilo que nós chamamos do tríduo pascal. A Semana Santa, né, com o Domingo de Ramos, da liturgia nós chamamos de Semana Maior. É o próximo domingo? O próximo domingo, né? Semana Maior, justamente porque vamos viver de forma mais intensa aquilo que é essencial para toda a fé cristã, para toda a comunidade cristã, que é a ressurreição de Jesus. É isso que nos une, né? A nossa fé é cristocêntrica. A partir de Cristo é que nós, né, alcançamos e vamos, né, tendo os desdobramentos da interpretação. Então, para nós, homens e mulheres de fé, cristãos, não é dia 12 de outubro o dia mais importante, por todo o amor que eu tenho à Maria Santíssima, sob o título de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, mas para nós o dia mais importante é a Páscoa do Senhor. Por isso fazemos a Quaresma durante 40 dias, né? Por isso Quaresma, durante esses 40 dias São fomos 40 acompanhados. dias após o Carnaval. Isso começa ali na Quarta-feira de Cinzas, né? Somos auxiliados por leituras bíblicas próprias que nos incentivam a conversão, a mudança de vida, a caridade, a prática do jejum. De fato que façamos um deserto, né? No sentido de maior recolhimento, maior intensidade nas orações, a dimensão da caridade também. E na dimensão da caridade social, este ano tem um tema da campanha da fraternidade. Sim. Então tudo isso é aprofundado nos 40 dias, para que domingo, então, a gente abra essa semana maior, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, que é o próximo domingo, dia 13, né? Dia 13, próximo domingo, é o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Eu aqui vou, obviamente, né, destacar a programação da Paróquia Santa Cecília, que é a programação da qual eu sou pároco, né? Mas todas as nossas paróquias do Vicariado de Volta Redonda, todas as nossas paróquias da Diocese, nas suas mais de 370 e poucas comunidades. São 12 municípios que compõem a nossa Diocese, Barra do Peri e Volta Redonda. Então, todas as comunidades, sem exceção, têm a sua programação de Semana Santa. Então, você, meu irmão, procure se informar aí onde você vive, a igreja na qual você participa, numa dessas comunidades que eu acabei de citar aí, qual é a programação. Aqui eu vou, obviamente, apresentar, e já faço isso há pelo menos 10 anos, desde quando eu cheguei aqui em Volta Redonda. Estamos juntos. Sempre vindo aqui, pelo menos em 2 ocasiões. Era São Sebastião, né, a divulgação da festa de São Sebastião, quando lá estava no retiro, e também a programação da nossa Semana Santa. Mas se informe. Então, cada vicariato, cada paróquia, insisto, organizou de forma antecipada, com muito carinho, com muita espiritualidade, as equipes de liturgia. Então, quero agradecer aos nossos leigos e leigas, que nessa vida ninguém faz nada sozinho, ninguém trabalha sozinho. Então, quando o padre vai presidir uma celebração, presidir uma cerimônia, e as celebrações da Semana Santa são muito específicas, porque há toda uma necessidade litúrgica, não só de textos, mas de instrumentos litúrgicos que são usados. Você termina a Quinta-feira Santa com texto específico, Sexta-feira Santa, e fala até de objetos também litúrgicos.
Então, é um trabalho que envolve muita gente. Esse pessoal todo é voluntário, desde as nossas crianças, coroinhas, cerimoniários, servas do altar, até aqueles que proclamam a palavra, né? Enfim, então a gente tem uma equipe de apoio. Então, neste momento, quero agradecer também aos leigos e leigas das nossas comunidades. Quantas são as pessoas envolvidas? O Monsenhor Alércio acaba de dizer que a Diocese Barra do Piraí Volta Redonda é formada em 12 municípios. 12 municípios da região do exato. Médio Paraíba Fluminense. Volta Redonda, só Volta Redonda tem pelo menos umas 300 comunidades, né? Comunidade católica. Mais de 300 comunidades em todo o nosso, em toda a nossa diocese. Bom, em toda a nossa diocese. São sim. mais de 375 comunidades nesses 12 municípios, né? Isso aí, são 12 municípios, mais de 300 comunidades que estão reunidas nesse momento em torno da fé, né, Monsenhor Alércio? Perfeito, né? Então, no domingo, né, pra domingo gente de entrar aí Ramos, na o nossa próximo programação, domingo, na comunidade Santa Cecília. Isso, então na paróquia Santa Cecília, a paróquia Santa Cecília, ela é formada pelas comunidades, a comunidade matriz, que é a própria Igreja Santa Cecília, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, aquela igreja azul, né, que fica ali no alto, próximo a Gustavo Lira, né? Isso. A Igreja São José Operário, no Monte Castelo, e a Igreja São Geraldo, também ali no bairro São Geraldo. Então, são essas 4 comunidades que formam a nossa paróquia, né? De maneira que no domingo próximo, domingo de Ramos, eu quero convidar você a entrar conosco em Jerusalém, com Jesus, aclamando Hosana, filho de Davi, que essa foi a entrada, esperava a entrada de um rei messiânico, né, talvez num cavalo um pouco mais pomposo, né, que é assim que se esperava. Assim entravam em Jerusalém os generais romanos depois do triunfo, que era uma celebração de uma conquista, né? Mas Jesus, ao contrário, entra num burrinho, entra num jumentinho. Então ali ele já quebra um pouco de paradigmas em relação à expectativa para o rei. Mas é esse rei que entra em Jerusalém. Então nós teremos a bênção dos ramos, né? Então 7h30 da manhã. Vai ser onde? Igreja Nossa Senhora Aparecida. Também é às 7h30, Igreja São José Operário, ali no Monte Castelo. Eu estou dizendo bairro, porque nós temos Igreja São José Operário em outros locais. Então estou dizendo, né, ali no Monte Castelo. 9h30 da manhã e 19 horas é na própria matriz Santa Cecília. E às 16h30 ali na Igreja São Geraldo. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, pontualidade. Por quê? Porque os ramos são abençoados no início da missa. Então, se você chegar atrasado, você vai perder a bênção dos ramos. Porque a primeira parte da liturgia é formada por uma procissão. Então, você proclama o evangelho, que é da entrada de Jesus em Jerusalém. Se abençoa os ramos, então a gente inicia, né, a procissão de ramos. Então porque o que acontece? As pessoas chegam atrasadas e no final da missa querem a bênção dos ramos. Não, a bênção dos ramos é no início. É a primeira coisa. A primeira coisa que nós fazemos. Chegar atrasado vai perder. Então procure aí participar, chegar no horário certo. É a programação para o próximo domingo. Perfeito. Na comunidade que é comandada pelo Monsenhor Alércio, a comunidade Santa Cecília. Isso, em suas comunidades, paróquia Santa Cecília, nas suas 4 comunidades, né? Sim. E na segunda-feira, ou melhor, na terça-feira, né, dia 15, nós temos lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que recentemente fizemos um trabalho lá bonito, né, de recuperação, de pintura, porque é uma igreja que fica em destaque. Sim, ali no alto. No né, alto da Gustavo Lira. No alto da Gustavo Lira. E eu quero aproveitar as pessoas que nos ajudaram, que tudo é com muita dificuldade, né, Dário? Estamos falando aqui nos bastidores, grande, né? Tá difícil para todo mundo. Então, assim, você tem que correr atrás de recursos, né? E aquilo que entra nas nossas igrejas como receita, como dízimo, é para manutenção de água, luz, material de limpeza, é o básico. Então, quando você vai fazer uma obra maior, como foi a pintura ali da Igreja Nossa Senhora Aparecida, vocês passam ali, fizemos uma iluminação também, você precisa de muitos eventos, precisa da solidariedade de muitos, igualmente a São Geraldo. Então, quero aproveitar e agradecer a todas essas pessoas que nos ajudaram nesses eventos sociais, né? Então, na Nossa Senhora Aparecida, às 19h30, nós teremos uma via sacra, e nessa via sacra, a participação especial
dos nossos catequizandos também, dos nossos coroinhas e cerimoniários. É um grupo que vem crescendo cada vez mais, né? Coroinhas, cerimoniários, servas do altar, para que a gente possa ensinar desde a adolescência, a juventude, a infância, a criança, o caminho do Senhor, né? Então, uma via sacra cujo texto ele é preparado de uma forma pedagógica para crianças, porque se a gente for pensar bem, a narrativa da Paixão de Cristo é uma narrativa violenta, né? De prisão, de morte, flagelação, muito de sofrimento, triste, né? muito triste, né? Então, a gente precisa pensar de forma pedagógica também como dizer isso, né, também para as crianças, porque o sofrimento faz parte da vida. A própria palavra de Deus vem nos dizer que sofre o adulto, sofre o ancião, mas a criança também sofre. Quantos? Sim. A gente fica até um pouco impactado, por exemplo, quando vai no hospital de oncologia e a gente vê ali, às vezes, bebês com alguns meses, né, já com câncer. É uma coisa que para a gente é difícil até de processar, né? A gente pensa sempre na criança saudável, na exato, criança brincando. Isso quebra, né? A gente tem que lembrar que criança também fica doente. Fica doente e são tantos em situação de vulnerabilidade. Então, a Semana Santa não é um resgate, nem um elogio ao sofrimento, um culto ao sofrimento, mas é um alerta, né, que está presente em nossa vida, mas que pela vitória de Cristo na cruz, que é a ressurreição, nos dá força igualmente para fazermos esse caminho sagrado. Então, na terça-feira, dia 15. Depois, né, nós, aqui um evento no qual também estarei presente, junto lá com o bispo, né, nosso querido Dom Luiz, Padre Alex e os demais padres do Conforto. Então, será já a tradicional Caminhada da Cruz, que vem acontecendo lá na Co-Catedral, já acontece há bastante tempo, de maneira que nós sairemos às 18 horas lá da Igreja Santa Rita, no Jardim Europa, em direção à Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição. Isso vai acontecer no dia 16, dia seguinte, quarta-feira da semana que vem. Isso. Estaremos concluindo, então, com a presença do bispo, a Caminhada da Cruz, que durante toda a quaresma, cada quarta-feira, acontece numa comunidade diferente. Nesse dia, então, nós faremos o encerramento, né, dessas semanas da Caminhada da Cruz. E logo a seguir, então, tem a Missa dos Santos Olhos, não é isso? Isso, no dia 17. Então, isso aqui é bom dizer que durante todo o ano, então, nós temos os sacramentos nos quais usamos o óleo, né? Sacramento do batismo, depois, né, o sacramento da confirmação. Então, o óleo, a unção dos enfermos, enfim, os óleos que são usados nos sacramentos, né, que é o óleo do crisma, como o óleo também do batismo, né, o bispo, então, nesse dia, né, na quinta-feira santa, às 9 horas da manhã, ele abençoa, então, o óleo do batismo, abençoa o óleo dos enfermos, este óleo que todos os padres usam durante todo o ano, né? E também consagra o óleo do crisma. Então, quando a gente vai visitar um enfermo, vai visitar alguém e unge, este óleo foi o óleo que o bispo preparou, abençoou, né, na quinta-feira santa. Então, todas as paróquias recebem. Né? E o que a gente faz com óleo antigo? É um elemento interessante, porque eis que faço nova todas as coisas. Então, os óleos antigos ou são incinerados ou são colocados em algum local, né, onde ninguém passa, para que não possa ser profanado. Por quê? Porque na Páscoa começa-se um novo ciclo na igreja. Então, aquilo que era antigo, né, pela esperança na ressurreição, torna-se novo. Até os óleos também. Nos sacramentos, a matéria física, que é o óleo consagrado, também é renovado, digamos. O bispo, então, abençoa esses novos óleos que serão usados no novo ano, aqui no caso 2025. Bom. Isso de manhã, 9 horas da manhã, na Co-Catedral. Também nós, padres, fazemos a renovação das nossas promessas sacerdotais, porque nós entendemos que na Quinta-feira Santa, né, foi o momento que Jesus, junto aos seus apóstolos, né, institui a Eucaristia, e também os sacerdotes, quando envia depois, de forma imperativa,
pede aos seus discípulos para que faça aquela ceia sempre em memória dele, junto aos seus 12 apóstolos, né? E por isso que à noite, então, lá na Igreja Santa Cecília, cada paróquia tem a sua programação, nós teremos, então, no dia 17, a missa da Ceia do Senhor. É a Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, dia 17 de abril, que é comumente chamada a missa do lava-pés, né? Porque dentro dessa missa, que aliás é facultativo, há um gesto, né, que o sacerdote tira a casula. Casula, para quem não sabe, é uma espécie de manto que nós usamos sobre a túnica, né? A túnica, aquela roupa branca maior, sobre a túnica nós usamos uma espécie de manto. Então aquele manto chama-se casula. Então neste momento tiramos a casula e vamos então, né, lembrando do gesto do Senhor, que a igreja tem que ser uma igreja que serve, que lava os pés, né? Então não é um gesto teatral, nós não estamos encenando aquilo que Jesus fez, mas pela ação do Espírito, que cremos ontem, hoje e sempre, estamos atualizando sempre o ato de Jesus. Quem atualiza é o Espírito Santo. Então não é uma encenação, né? Mas para lembrar que toda a igreja, ela é convidada pelo batismo, não só os ministros ordenados, não só os bispos, os padres e os diáconos, mas toda a igreja, por seu batismo, é chamada a lavar os pés uns dos outros, na prática da caridade, no cuidado para com o outro, né? Então, por isso esse gesto é simples, mas de grande significado, porque é difícil servir, né? Não é fácil servir, é difícil obedecer, né? E às vezes quando a gente serve, nem sempre o destinatário do nosso amor, né, é aquele que vai nos agradecer, né? E não é isso que a gente espera, né, também. Então serve-se por amor. Nem sempre o gesto é reconhecido. Nem sempre o gesto é reconhecido, exatamente. Então, mas, né, a caridade está no coração cheio de misericórdia daquele que faz, né? Então Jesus, mesmo na sua santidade pura, tem esse... E lembrando que os pés era considerado uma parte impura, porque, né, eles estavam sempre andando ou descalços ou de sandália. Ou seja, Jesus toca nos pés, lava os pés. Os apóstolos ficam até meio impressionados com o gesto dele. Então nós faremos a missa da instituição da Ceia do Senhor, da Eucaristia, às 19h30, ali na Igreja Santa Cecília, na Vila. Quinta-feira Santa. 17. Dia 17. Aí mudamos para a Paixão de Cristo, a sexta-feira. Então, tem... Dia 18. Logo pela manhã eu quero te convidar, né, porque Jesus, quando ele termina este momento com seus apóstolos, ele vai para o Horto das Oliveiras e ali fica em oração, né? Em oração. Então a igreja fica em oração, né? Então quero convidá-los para estarem conosco na caminhada penitencial, que será às 4h30 da manhã, concentração, saindo 5 horas da manhã, lá da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Sim. Tem até um roteiro em anexo. Né? Tem aqui é um roteiro. A Paróquia Santa Cecília está convidando a caminhada penitencial no dia 18 de abril, sexta-feira santa, com a concentração às 4h30, a saída às 5 horas. O roteiro é o seguinte: a saída da rua Nossa Senhora Aparecida, onde fica a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro São João, e indo em direção à rua Araribóia, passando pela Princesa Isabel, rua Marcílio Dias, entre os bairros São João e Monte Castelo, seguindo para a rua Dom Luiz Vasconcelos, no bairro Monte Castelo, virando a rua São Sebastião, onde está a igreja de São José Operário, no Monte Castelo. Essa será a caminhada, concentração às 4h30 na sexta-feira santa e saída às 5 horas da igreja de Nossa Senhora Aparecida, em direção a São José Operário, que fica no Monte Castelo. Perfeito. Nós queremos lembrar que por 3 vezes Jesus pediu aos discípulos que permanecessem acordados com ele. E as 3 vezes que ele chegou, os discípulos estavam dormindo. Mas nós queremos estar vigilantes com o Senhor.
Então, esse gesto de fazer... Quando eu estive na paróquia São Sebastião, era 4 horas da manhã. Até brinco com o pessoal da paróquia Santa Cecília, tendo uma colher de chá, porque é 1 hora depois. Lá na São Sebastião, quando eu estava lá, nós saímos 4 horas da manhã. Né? A Silvânia está concordando lá, que ela está lembrando. Né? Era 4 horas da manhã que a gente saía. Agora na Santa Cecília, a saída é às 5. Às 5, quando eu dei uma colher de chá, né? 1 hora depois, ali da Nossa Senhora Aparecida. Eu comentei com o Monsenhor Alércio, fora do ar, quando ele chegou aqui, que uma das coisas que a gente tem uma grande dificuldade aqui no programa é quando a gente marca uma entrevista que as pessoas não têm hábito de levantar cedo. O programa começa cedo. Começa às 6. E quando eu digo que levanto às 3, as pessoas dizem: nossa, você levanta muito cedo. Né? Há décadas. O programa agora em maio faz 35 anos. Eu levanto às 3 nesse período todo, graças a Deus. Mas o organismo se habitua. Sim, se habitua. Vai ter que deitar cedo. Tem que dormir cedo. Eu já sei que não pode passar mensagem depois das 7 da noite. Né? Se passa depois das 7. 8h10 o meu celular me avisa. Hora de dormir. Para quem vai estar às 3 acordado, né? Tem que dormir cedo. Tem que descansar. Bom, mas para a comunidade Santa Cecília, para a paróquia Santa Cecília, 1 hora a mais. Então, 1 hora a mais. Concentração às 4h30 da manhã, 5 horas saímos em caminhada penitencial. Eu já quero agradecer as secretarias da prefeitura envolvidas na organização, até porque nós vamos para a rua, né? Sim. São diversas procissões, caminhadas, via sacra que vem acontecendo durante esse tempo. Então, eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de Volta Redonda, nas suas secretarias que prestam esses serviços, para que a gente faça de forma segura. Mandamos sempre todos os ofícios com antecedência, né? Então, aproveito para agradecê-los. Tudo tem que ser bem organizado, planejado. Não é? Sim, porque quando a gente vai para a rua, né, nós estamos sujeitos à mudança de clima, à chuva, à tempestade. Então, sim, precisamos ter certos cuidados também. E a madrugada agora no outono, o dia está clareando mais tarde. Exatamente. Então, 4h30 da manhã está escuro. Faço essa penitência, né? Esse gesto de amor para estarem lá conosco. Pois é interessante para quem está acostumado a levantar às 7h30, 8 horas e tal, experimentar levantar às 4 para fazer. Isso seria uma Sexta-feira Santa. Né? Algumas pessoas até passam a noite em vigília, como na Quinta-feira Santa à noite. Nós temos a missa da instituição da Eucaristia, o lava-pés. Muitas igrejas acabam possibilitando a vigília a noite toda. Então passam acordados, fazem turnos, né? Nós teremos este momento, mas não exatamente neste dia. Será uma outra ocasião durante o ano litúrgico que nós chamamos de 24 horas para o Senhor. Fazemos vigília de 24 horas ininterrupta, né? Mas não nesse dia. E depois, às 15 horas, na Sexta-feira Santa, teremos, né, a celebração da Paixão do Senhor, que será na Igreja Santa Cecília. É o que se chama de adoração silenciosa. Como é que é isso, nós fazemos, né, nós lembramos novamente da entrada de Jesus em Jerusalém, fazemos um pouco a história, né, da sua prisão, do seu processo, depois da sua morte. Então, Sexta-feira Santa, especificamente, usamos o Evangelho, sobretudo João, também outros, né? Mas que coloca a hora sagrada da misericórdia, da entrega de Jesus, como aquilo que se cumpre, né? A vontade do Pai por amor de um Deus. Isso é interessante a gente dizer, a frase não é minha, né? Eu vou repetir, porque quando a gente olha para a cruz, a primeira sensação que a gente tem é que Deus abandonou o Filho, né? Mas o sentimento deve ser outro. Não é Deus que abandonou o Filho, fomos nós que abandonamos a Deus. Há uma diferença muito grande. Inclusive, a Igreja Católica marca como hora da misericórdia. Sempre. 15 horas é hora da misericórdia. Sim, durante todo o ano, né? Todos os dias. Sim, né? A hora da misericórdia. Então, neste momento, a gente, né, e essa celebração, ela inicia-se, por isso, mais uma vez, pontualidade. O sacerdote chega, se prostra no chão, literalmente, deita no chão, né, para lembrar que com Cristo fazemos a experiência da morte, sim,
mas, acima de tudo, da ressurreição. Então, se prostra no chão para se erguer, é o que a gente vai proclamar depois no Sábado Santo. Lá na Co-Catedral, né, também às 15 horas terá essa celebração, terá o ato que é chamado Descendimento da Cruz, uma celebração na qual se faz, né, a retirada da imagem de Cristo da cruz, de forma piedosa, né, cenográfica, mas devocional e piedosa, e depois sai com a procissão do Senhor Morto ali na Co-Catedral. Mas às 15 horas, então você pode estar conosco ali na Santa Cecília e depois se dirige para a Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição para essa celebração, né, da procissão do Senhor Morto, né? Isso na sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. No dia seguinte... Dia seguinte nós estamos com Maria, né? Aquilo que Jesus sofreu no corpo, Maria sofreu na alma, no coração, afinal ela é mãe, né? É a mãe senhora das dores, né? Então aquilo que Jesus, imagina uma mãe acompanhar todo esse flagelo, toda essa trajetória da morte do inocente, né? Então Maria sofre no coração. Então nós lembramos das 7 dores de Nossa Senhora, das nossas, faremos na comunidade Nossa Senhora Aparecida, mais uma vez. No sábado. No sábado, 9 horas da manhã, a recitação do terço, né, para toda a nossa paróquia, lembrando então das 7 dores de Nossa Senhora. Todas as vezes que a gente fala de 7 na liturgia, significa plenitude, não é uma referência, digamos, de ordem matemática, mas é uma referência de ordem simbólica teológica, como 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo, não é uma referência matemática, até que os dons do Espírito não são apenas 7, mas a gente significa para a gente a plenitude, né? Então, as dores da mãe, as dores de Maria, obviamente, não foram 7 apenas, né? Imagina ao longo da vida quantos momentos de dor passa uma mãe. E a gente também, neste momento, quer ser solidário a tantas mães que nos dias de hoje, pelas causas mais variadas, sepultam e sofrem, né, ter que despedir de um filho, ter que enterrar um filho, sepultar um filho, violência, às vezes a violência do trânsito, às vezes uma dependência química, e assim, né? O coração sofrido das mães, a gente lembra, em especial. Tem que lembrar, inclusive, Monsenhor Alessio, que nem sempre o sofrimento é pela perda total, é pela Páscoa definitiva. Em grandes momentos, eu estou vivendo hoje um momento interessante da vida de avô. Uma neta formada em psicologia está no Vietnã, fazendo aperfeiçoamento. E um neto estudando direito no Rio de Janeiro. E esse afastamento, para a mãe, é um sofrimento. Sim, porque também, não deixa de ser um distanciamento afetivo, né? Exatamente. Porque o afeto também... A gente vai chegando... A gente tem um provérbio, né? Desculpe se eu estou prolongando, mas tem problema. A gente tem um provérbio que diz, longe dos olhos, perto do coração. Não. Quando se trata daqueles que nós amamos, a gente quer perto do coração e sob o olhar. Assim, longe dos olhos, mas perto do coração. Não, é bom que esteja também perto do coração e perto do olhar, sob o olhar. É um momento de alegria, por exemplo. Eu te entendo perfeitamente, meu irmão. Uma filha formada, um filho caminhando para a formação, mas está se afastando da mãe. Sim, é um processo. Isso provoca um processo de sofrimento. Sim, porque também. Você tem que trabalhar com alguma forma internamente. É um processo, às vezes, natural do próprio crescimento do filho. Eu, particularmente, saí de casa com 15 anos de idade. Eu imagino a dona Argentina, o que é que passou? Senhor Argentino e dona Helena. Dona Helena, Isso, Argentino perfeito. E dona Helena. O que é que eles passaram? Eu saí com 15 anos. Com 15 anos. Eles estiveram aqui no cartório para autorizar, porque eu era menor de idade. E fiquei uma boa parte da vida longe daqui da região. Às vezes eu ficava 2 anos sem vir aqui, sem estar aqui, né? Então hoje, graças a Deus, tenho a oportunidade de convivê-los, né? Com eles. Está perto dos olhos e perto do coração. Sim, isso é importante também, né? Não é verdade? Só a gente fica repetindo alguns chavões, mas depois com a vida a gente repensa até algumas coisas que a gente fala, né? Não é verdade? Então, chega esse momento também. Chega esse momento, como avô, né? Isso. Como avó, você quer ali os netos também próximos, perto. sim. Não, e a mãe? A mãe? Quer o filho
filho perto. Sim, né? eu te entendo. Seria tão bom se o Monsenhor Alessio tivesse se formado aqui e permanecido aqui esse tempo todo. Pois né? Vamos... É engraçado que nas culturas mais antigas, por exemplo, na cultura judaica, o pessoal ficava tudo ali junto, né? As famílias viviam como clãs, como tribo, e todo mundo ficava ali próximo, né? Hoje, por exemplo, eu sou de uma geração que a gente ainda tinha um certo contato com primos chamado de segundo grau, né? Essa geração hoje já não tem mais esse contato. Eu vejo que a garotada hoje já não tem mais essa referência. E hoje há, inclusive, de ter proximidade. Hoje há, inclusive, uma teoria: a gente cria filhos para o mundo. Quer dizer, então... envia. E né? quantos corações ficam apertados? Ficam. Né? E cada um tem que, de certa maneira, tem que arranjar um jeito, uma forma, pela fé, pela terapia, de processar um pouco essa dor, né? Precisa. Você não pode esconder, porque a dor que você esconde, ela vai te... vai reclamar depois, digamos isso. Não faz bem. Não faz bem, né? Sigamos então, Monsenhor Alessio. 9 horas, Igreja Nossa Senhora Aparecida, no sábado, o ofício das dores de Maria. Na sequência... Aí chegaremos, né, na missa mais importante do ano, se é que eu posso dizer assim, que é a Vigília das Vigílias, que é a missa solene da Vigília Pascal, onde nós iniciamos com a igreja com as luzes apagadas, todo mundo ali do lado de fora, lembrando o sepulcro, né? E a expectativa do cosmos, né? Que espera que a luz brilhe novamente, porque sexta-feira, às 15 horas, as trevas tomaram conta, a escuridão se fez. Então a gente fica nessa expectativa. Então, na vigília, se tem a bênção do fogo novo, literalmente do lado de fora da igreja, né? Acende-se ali um fogo ali, abençoamos aquele fogo, com a bênção daquele fogo se acende as velas de todos ali presentes, né? E a luz então novamente entra com este fogo abençoado, lembrando a ressurreição do Senhor, entra pela igreja e dentro da igreja proclamamos, né, a ressurreição. E também teremos a bênção da água. Fogo e a água, elementos, né, da natureza, de purificação, de vida, mas também para lembrar do nosso batismo. Isso significa sábado, a lembrança das promessas batismais. Num dos momentos, né, porque é uma cerimônia, uma celebração grande, quem participa já sabe, é uma vigília. São 9 leituras feitas nesse dia, com salmos, para cada leitura praticamente um salmo, colocando de uma forma simples, que fazemos toda a história da salvação, contamos novamente a história da salvação, desde a criação, passando pelos livros, primeiro, né, a própria criação, ali no Pentateuco, Gênesis, depois a gente vem pelos livros dos profetas, assim por diante, sapienciais, né, até chegar, propriamente dito, na encarnação de Jesus e na sua ressurreição. Então fazemos a narrativa da história toda, da criação, até chegar a Jesus, né, e proclamar sua ressurreição. É uma celebração bonita, de alegria, de louvor, para dizer que a vida venceu a morte, né? O Senhor nos abriu novamente as portas da eternidade que pelo pecado de Adão e Eva haviam sido fechadas, né? Então a gente convida a todos a participarem dessa vigília solene, às 19 horas na Igreja Matriz Santa Cecília, e obviamente cada paróquia tem igualmente neste dia a sua programação. Eu estou insistindo isso. O senhor foi lá, só falou. Agora eu não estou falando como vigário-geral da diocese, estou falando como pároco da paróquia Santa Cecília, né? Mas lembrando que todas as paróquias, né, têm a sua programação, então se informe aí na sua paróquia como está a programação e qual é o horário e tal. Mas não deixe de participar. E aí pulamos para o E chegamos domingo. Então no domingo, né, da ressurreição do Senhor, né? Então logo pela manhã, às 7h30 da manhã, lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Também às 17 horas teremos missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, então são 2. Às 8 horas da manhã, a Igreja São José Operário, Monte Castelo. Depois, às 10 e às 19 horas, a Igreja Matriz Santa Cecília. E 17 horas, 5 horas da tarde, lá na Igreja São Geraldo, né? Essa é a programação que vai se concluir, então,
na paróquia Santa Cecília de Volta Redonda e nas comunidades da paróquia Santa Cecília. E para concluir, nós estamos tendo, né, o nosso mutirão de confissões. Ontem tivemos lá na Cocatedral. Então todos os padres se reúnem em determinados pontos, né, em determinadas paróquias aqui no Vicariato de Volta Redonda. Cada vicariato tem a sua programação. Eu acho que você não tem não, meu irmão. Não tenho. Eu estou procurando aqui. Eu passo aqui para vocês, então. Havia aqui uma agenda da Semana Santa, uma programação da confissão. Intensa. Então nós, hoje à noite, estaremos lá na paróquia São Sebastião, no Retiro, a partir das 18 horas. Sim. Então todos os padres... mutirão de confissões. Então todos os padres... Então não estamos tendo confissões nas paróquias em outro momento, porque todos nós padres vamos para esses locais já marcados, já estamos divulgando com bastante antecedência, e lá ficamos até o último penitente. Né? Então, se tiver 10 horas da noite, a gente fica lá até o último penitente. Hoje começa na paróquia São Sebastião. Hoje, paróquia São Sebastião, lá no Retiro. Amanhã, paróquia São Paulo Apóstolo, Siderópolis, né? E dia 11, na sexta-feira, de 8 da manhã até as 22 horas, lá no Santuário Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, né? Então, repetindo, hoje, a partir das 18 horas, paróquia São Sebastião, mutirão de confissões. Amanhã, dia 10, paróquia São Paulo Apóstolo. E dia 11, sexta-feira, de 8 às 22, lá no Santuário Nossa Senhora das Graças, né, da Medalha Milagrosa. Aproveitar e lembrar o Sérgio Luiz que, então, amanhã, no bairro Siderópolis... Amanhã estarei lá, Sérgio Luiz. A comunidade católica pode contar os seus pecados. Sim. E o seu Sérgio? Estaremos lá. Você está convocado. Está convocado e na toda a comunidade, né? E toda a comunidade. E toda a comunidade. Você também pode comparecer. São Paulo Apóstolo. São Paulo solução para você não, mas... Eu vou na São José Operário, que é perto da minha casa, no Laranjal. É próximo, né? Já te próximo. vi Já. Na festa de São José. Sim, nós teremos a festa de São José Operário também neste ano, né? Sim. Como sempre nós fazemos, que é uma programação especial, então já vou aproveitar aqui, que eu sou assim. Então a gente começa, já que você tocou no assunto, Isso. Muito obrigado, deu a deixa. São José Operário. São José Operário merece. Aqui, Começa dia 28/4, 28, 29 e 30, sempre às 19h30, uma Santa Missa, é o Tríduo a São José Operário, ali no Monte Castelo. Dia 28 é segunda-feira e nós vamos até o 1º de maio, que é uma quinta-feira. Agradeço aos padres, dia 28 ao padre Lucas Kraus, né? Dia 29 ao nosso padre Juarez, dia 30 ao padre Flávio Luiz, sempre às 19h30. E dia 1º de maio, que é dia de São José Operário, a primeira missa às 9 horas da manhã e às 17 horas, também missa seguida de procissão comigo. Muito bem lembrado. Eu queria dar um jeito de divulgar e você me deu a deixa. Mas eu sei enrolar a bola. Foi bem. Olha, Falou de Monte Castelo, aproveite e já divulgo então São José Operário. Nunca fui bom de bola, não, mas de entrevista eu me garanto. Não, eu já estava com o plano aqui, não me pegou de surpresa e já estava no esquema aqui preparado. Tinha que arranjar uma deixa. Tinha que arranjar, mas obrigado, meu amigo. Bom, senhor Alércio, é sempre uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no programa. A gente aprende sempre, todas as vezes que o Monsenhor Alércio vem ao programa, isso tem acontecido ao longo dos anos, todas as vezes a gente aprende muito. Acho que a sua presença deveria se repetir mais vezes aqui, não só nesses momentos tão importantes para a Igreja Católica, mas em outros momentos também, porque a sua presença para a comunidade católica é de grande importância. Obrigado, Dário, né, e toda a equipe. De fato, eu quis vir aqui pessoalmente, até para revê-los, né? Sim. E poderia ter mandado um áudio, algo assim. Eu falei, não, nada, porque eu ainda acredito, reconheço o valor de toda a tecnologia, de toda a mídia social,
mas encontros devem acontecer pessoalmente. Eu acho que seria uma coisa muito fria eu apenas mandar a programação, pedir, eu sei que você faria com todo carinho, né? Mas vir não, aqui... Mas não né, faria com a competência que o senhor Alessio fez, tem sido especial. Contando detalhes do ritmo da sequência e lembrando muito bem que nós não devemos pensar no feriadão. Nós devemos pensar na paixão de Cristo. Isso, não, Semana Santa não é feriadão, mas é uma semana religiosa para você viver. A gente sabe que a gente fala para um público bem variado, né? Sim. Então procure se informar lá na sua comunidade de fé, lá na sua igreja, né? Então procure se informar, mas não deixe de participar. A gente precisa. Em todas as denominações. Todas as denominações. O Senhor é um só. É o Cristo ressuscitado e é por ele que a gente sempre anuncia, por isso que eu estou aqui. E cheguei na hora. Cheguei às 7h20, 7h30, né? Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando. Que Deus possa continuar abençoando. E desde já uma semana abençoada e uma santa Páscoa a todos. Ele está entre nós. Amém. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado.